Boa tarde. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Cláudio Dias. O Dr. Cláudio, ele é um colunista do CryptoID, ele é também membro do conselho da TID e é do escritório Peixoto Dias Advogado. A gente vai falar com o Dr. Cláudio hoje sobre a MP 983. Essa MP está dando muito o que falar. A gente tem escutado várias pessoas do mercado, mas é a primeira vez que a gente vai conversar vendo mais o aspecto jurídico da lei. Então, o doutor Cláudio vai nos falar um pouco sobre os principais pontos que ele destacou nessa lei. Ok, boa tarde, Regina, boa tarde, CryptoID, boa tarde aos ouvintes e àqueles que acompanham a CryptoID pelas redes sociais, pelo Instagram, também pelo Twitter. Para mim é uma honra, mais uma vez, falar de uma norma que veio para trazer um pouco de disrupção no mercado das assinaturas eletrônicas, mas também que preocupa a forma como está sendo tratadas as assinaturas eletrônicas, dado a amplitude com que esta norma, oriunda do Poder Executivo e encaminhada ao Poder Legislativo Federal, vem tratar de um tema tão importante para a nação brasileira. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, à disposição e querendo proporcionar àqueles que acompanham o CryptoID informações capazes de gerar conteúdo e de gerar também a nossa opinião sobre o tema. Muito bem. Quais são os principais pontos que o senhor acha que devem ser destacados nessa MP, doutor Cláudio? Olha, essa MP 983, eu vou falar dos aspectos jurídicos, mas antes de falar dos aspectos jurídicos, eu queria dizer que, como advogado, especialista em direito digital, me preocupa, num primeiro momento, o contrabalanço que essa norma traz em face do sistema existente desde 2002, editado pela medida provisória 2200-2 de 2001, que é a infraestrutura de chaves públicas brasileira. Nos deixou preocupado essa medida provisória, porque ela tenta, em alguns momentos de sua normativa, equiparar as assinaturas digitais realizadas com o chamado e conhecido certificado digital a outros tipos de assinatura. E essas equiparações, elas nos preocupam bastante. Então, preliminarmente, eu queria dizer que nós, como juristas, nos preocupamos. O Brasil é um país de dimensões continentais, um país que está entrando no mercado das relações eletrônicas de maneira massiva. A pandemia do Covid-19 impulsionou isso de maneira avassaladora e nos preocupa bastante, porque transações eletrônicas e assinaturas eletrônicas, elas são mercados onde os seus titulares não se enxergam. E isso nos preocupa, porque se nós não tivermos a chamada e conhecida segurança jurídica, nós podemos ter relações perigosas e relações que certamente podem parar no Poder Judiciário e gerar danos às partes. Mas vamos lá. A MP 983... Queria só fazer um parênteses, uma colaboração, que, inclusive, uma dos motivos, né, que o Brasil fechou acordos com o Mercosul para assinatura digital, justamente é porque está baseado numa infraestrutura de chaves públicas, que a nosso caso chama ICP Brasil, e dos outros países também do Mercosul, que são sistemas bastante semelhantes, porque todos eles seguem uma norma internacional. Então, eu não sei até que ponto que o próprio poder público vai utilizar outro tipo de assinatura se não pode interferir em alguma coisa. Pois bem, a primeira preocupação que nós temos com a MP 983 está descrita exatamente ali no seu início, certo? No artigo 1, parágrafo único, inciso 1. É um capítulo que trata de assinatura eletrônica em comunicações com entes públicos. E quando nós falamos de entes públicos, nós temos que entender todo o contexto dos entes públicos. Os poderes estão dentro dos entes públicos, legislativo, executivo e judiciário, eles são entes públicos.
E, para nossa curiosidade, o parágrafo único, inciso 1, disse que o disposto neste capítulo não se aplica aos processos judiciais. Nós, como juristas, nos preocupamos inicialmente com isso aqui, porque, ora, se essa tratativa das assinaturas eletrônicas não se aplica aos processos judiciais, estariam eles fora dessas obrigações? E aí nós temos que rememorar a Lei 11.419, que trouxe, né, o ambiente eletrônico, os processos eletrônicos, as assinaturas eletrônicas para o meio do Poder Judiciário. Eu penso que esse inciso foi colocado aqui talvez com outro sentido, talvez o legislador lá, aquele que estava escrevendo essa medida provisória, queria dizer outra coisa, mas esta exclusão dos processos judiciais desses ambientes é muito preocupante, entendeu? Se nós temos norma específica, sequer deveria constar dessa medida provisória, né, a questão relativa aos processos judiciais. Os processos judiciais, como bem sabemos, podem utilizar tanto assinaturas eletrônicas designadas por um padrão de seus tribunais, quanto também aquelas assinaturas que são oriundas do sistema ICP Brasil, do padrão ICP Brasil. Obviamente, isso aqui nos causou um susto inicial, mas nós entendemos que talvez o sentido do legislador poderia ser outro, mas não vemos a necessidade de se constar, né, essa questão de não aplicação exatamente nesse momento aqui, logo inicial da norma. Pelo meu entendimento, sem ser jurista, né, não sou advogada, mas o que me passou foi o seguinte, que no meio jurídico não poderá ser aplicado assinatura simples ou avançada. Isso está excluído, mas realmente eu achei estranho, porque poderia, então, pelo menos ter dado outro tipo de ênfase, como foi no caso, não me lembro agora qual é o artigo, mas falando sobre dos bens imóveis, que tem que ser qualificada. Realmente é meio fora do contexto da lei. Sabe, Regina, o que nos preocupou foi o seguinte, é porque a redação parece que ela não está bem desenhada. Ele diz assim, o disposto neste capítulo, certo? Ou seja, o capítulo 1, ele encerra, entendeu? Com algumas observações até o artigo 4º. E isso é o que nos preocupou, entendeu? Ou seja, nós não vimos a necessidade disso. Mas isso talvez não é tão relevante como outros assuntos que nós vamos tratar aqui, ou a relevância é um pouco menor. Não vamos dizer que não é tão relevante, porque tudo que tem uma lei é relevante, precisamos de analisar e observar. Mas o que podemos verificar é que ficou confuso isso aqui. Não tinha necessidade de vir para cá, não há que se causar esse levante de uma possibilidade de que processos judiciais não se tenha esse tipo de assinatura, porque isso já é bem sedimentado, está bem definido, está em uma lei específica e entendemos que não deveria ser objeto, inclusive, de medida provisória. Bem, e continuando, Regina, eu queria falar sobre exatamente essa classificação das assinaturas que estão no artigo 2º. As assinaturas eletrônicas, elas o conhecíamos num tempo breve agora, como assinaturas eletrônicas ou também a chamada assinatura digital, que era aquela realizada por meio de certificado digital. E as assinaturas digitalizadas, que são, na verdade, você escanear uma assinatura física e transpor ela de forma de imagem para determinado documento que está em ambiente eletrônico. Essa eu não quero nem tecer comentários, porque penso que a validade jurídica dela é bem questionável, ela é muito frágil. Mas as assinaturas eletrônicas eram aquelas que você tinha uma evidência, que você tinha assinado algum documento, sem uma posição, né, de uma autoria e integridade, talvez uma posição de que se confiava dentro daquela relação, naquela assinatura. E nós tivemos, em 2001, a edição das assinaturas digitais com a medida provisória 2200, ou seja, foi um grande marco para o meio das assinaturas digitais
e que era algo que estava bem sedimentado no Brasil. A medida provisória, então, agora vem e quebra isso e diz, olha, agora eu estou criando assinatura simples e estou criando também as chamadas assinaturas avançadas. E o que nos preocupou não foi a criação dessas modalidades. Eu acho que tudo que vem inovar é bem recebido. Mas o que nos causou toda uma estranheza nessa norma é quando ele atribui a esse tipo de assinatura, ali no parágrafo 6º do artigo 3º, a presunção de validade jurídica, que é diferente de validade jurídica. Presunção de validade, para nós do direito, inverte o ônus da prova. Não é quem assina que tem que provar que não é ele, é quem recebeu a assinatura é que tem que provar que a assinatura é falsa. Ou seja, é uma inversão da relação processual. Eu não entendi essa presunção, porque, por exemplo, uma assinatura simples, Regina, é um login e senha. Com login e senha, você poder fazer transações onde se tem presunção de validade jurídica é muito perigoso. Num Brasil de dimensões continentais, onde nós temos bilhões em fraudes, por exemplo, só no setor financeiro, os volumes de fraudes são gigantescos e essas fraudes elas adentram em outros ambientes eletrônicos, nós entendemos que isso aqui é muito arriscado, muito perigoso e que o legislador, na hora que ele escreveu isso aqui, o Poder Executivo, ele deveria ter avaliado com um pouco mais de calma, porque ele poderia sim reconhecer, e nem tinha necessidade, porque esse reconhecimento ele é dado pelo próprio Código Civil, certo? De que os negócios jurídicos, ainda que realizados de maneira eletrônica, eles têm validade, mas não dizer que é presumido. A presunção, eu aí vou dizer que quem tem essa capacidade no momento é só a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, dado o seu arcabouço técnico e operacional e legislativo, desenhado para dar essa presunção, ou seja, uma coleta de biometria, um arquivamento do documento de identificação, ou saber o local onde foi realizado, rastrear toda essa assinatura digital, né? Ter ali a comprovação do local onde reside, ou seja, ter imagem de quem é o titular, ou seja, desta forma eu posso garantir sim uma presunção de validade jurídica, mas não em assinaturas, né, como estão desenhadas aqui na medida provisória, assinaturas simples e avançadas, eu penso que elas têm validade jurídica, mas não de forma presumida. Isso é uma grande preocupação que nós tivemos. Perfeito. Bem, avançando, nós tivemos também dentro da medida provisória o artigo 4º, que na carona da Covid-19 fez uma outra inserção que nos preocupou muito. Qual foi essa inserção? Ele disse que, ainda que seja obrigatório a utilização de determinado tipo de assinatura eletrônica, a exemplo do que você citou agora há pouco, nas transações imobiliárias, uma assinatura qualificada, que seria no padrão ICP Brasil, isso pode ser substituído em tempo de pandemia. Ora, por que a pandemia teria esse poder de multar o tipo de assinatura? Eu não entendi juridicamente qual foi essa intenção. Porque a assinatura qualificada carece da presença pessoal para emissão. Bem, nós vimos que teve a MP 951, entendeu? Que alterou essa possibilidade, criando a videoconferência para a entrega dessa tecnologia. Então, isso daqui nos preocupou, porque pensa, você pode trocar uma assinatura qualificada por uma assinatura simples e vice-versa, entendeu? Uma assinatura avançada por uma assinatura simples. Então, isso é preocupante. As transações eletrônicas, elas não são, em sua maioria, verificadas no nível que elas têm que ser analisadas. Ou seja, as pessoas que estão transacionando, muitas vezes, não estão entendendo qual é o grau de responsabilidade que lhe é atribuído quando você faz uma assinatura dessa, quando você reconhece o negócio jurídico. Então, isso aqui, para nós, nos causou preocupação, nos causou uma certa análise mais detalhada desse artigo 4º, porque atos realizados durante a pandemia, eles são atos normais. Nós só estamos vivendo um momento, né, de isolamento social, mas o direito continua o mesmo. E eu não posso aqui querer mudar a tecnologia por causa de uma pandemia. Não, eu tenho que avançar, eu tenho que qualificar, eu tenho que melhorar a tecnologia.
e aqui eu vejo que foi um retrocesso muito grande, equiparar os 3 tipos de assinatura, entendeu? Aonde uma pode ser utilizada no local da outra, entendeu? Sem a menor preocupação. Inclusive, Regina, isso aqui lá na frente nós temos um artigo que fala da área médica, inclusive em receituários médicos, em prescrições médicas, o que é extremamente preocupante, porque como é que eu sei que o login e senha é de um médico? Né? Então, isso para nós aqui levantou uma preocupação muito grande e nós avaliamos que esse artigo aqui ele tem que ser repensado. Para assinaturas simples e avançadas, a troca entre elas, eu até creio que seja viável, mas a qualificada, eu penso que admitir outra no lugar dela é assumir um risco muito grande. Bem, uma outra questão que nos causou uma certa análise e que nós nos debruçamos também logo em seguida foi a questão do artigo 5º. Nós sabemos que as atribuições do ITI elas estão constantes ali da medida provisória 2.200 e elas são bem claras. E porque o ITI ele funciona como autoridade certificadora raiz na infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Ele tem um papel muito importante e exerce esse papel desde 2001. Agora, quando você traz novas atribuições, primeiro, nós pensamos se isso aqui não seria uma inovação à medida provisória 2.200. Ora, se é uma inovação, nós temos que ter cuidado, porque apesar de alguns juristas entenderem que, estando em outro pleito legislativo, ou seja, em ano legislativo diferente daquele da edição da medida provisória, você poderia criar uma nova MP com outras condições ou condições semelhantes, nós pensamos que essas atribuições aqui elas precisavam ser melhor debatidas. E quando você transfere ao ITI, que é uma autarquia importante dentro do sistema de assinaturas digitais, é a autarquia fiscalizadora, é a autarquia que também traz no seu arcabouço ali algumas instruções normativas, recomendações. Quando você dá um poder para ele, por exemplo, de prestar serviço no âmbito dos entes públicos, você está dizendo que o ITI agora passa a concorrer com a atividade que é exercida pela iniciativa privada. Da mesma forma, o item 4 do parágrafo único do artigo 5º, que diz que ele também vai poder fornecer assinaturas eletrônicas avançadas a pessoas naturais e pessoas jurídicas, né, para uso no sistema dos entes públicos. Ou seja, há aqui um conflito de interesse com a iniciativa privada. Eu reconheço que a infraestrutura de chaves públicas, no modelo que tem no Brasil, é o melhor sistema de parceria público-privada que existe como case no Brasil. Nós vemos como essa hierarquia funciona bem, como o poder público faz o seu papel e como a iniciativa privada entrega com excelência o certificado digital, que é um meio de fazer assinatura digital qualificada para as pessoas físicas e jurídicas. Agora, não entendi o porquê do ITI fornecer essas assinaturas. Pense bem, ele é órgão que fiscaliza e audita. Como é que ele vai fiscalizar e auditar a si próprio? Entendeu? Aqui ele não estaria atuando como a ser raiz, ele estaria atuando Já até existem algumas autoridades certificadoras públicas que, por exemplo, a Presidência da República, que emite pouquíssimos certificados, que é só para o âmbito lá da presidência, e outras autoridades certificadoras públicas que não têm a mesma representatividade no negócio da certificação digital. Quer dizer, por quê? Outra coisa, Regina, quando o poder público, ele quer concorrer com a iniciativa privada, ele cria as empresas públicas. E o Brasil, ele tem uma empresa pública que trabalha com essa atividade, que é o CEP, Sistema Federal de Processamento de Dados. Ele é a empresa eleita pelo governo para exercer essa atividade concorrencial. Agora, pense, como é que o ITI, uma autarquia federal, que não tem obrigações tributárias, fiscais, trabalhistas, não tem obrigações elas inerentes às atividades ali de normativas municipais, estaduais, que não tem nenhuma obrigação de ICMS, de ISS, como é que ela vai fazer para concorrer
a iniciativa privada para concorrer numa condição dessa? Ela não concorre. É o que a gente chama de dumping empresarial, entendeu? Quando eu tenho alguém com grande condição e capacidade, sem nenhuma obrigação, entrando no mercado para concorrer. Porque isso é o que nos preocupou, certo? Porque isso aqui, se fosse somente para pessoas naturais e jurídicas da administração pública direta, ok, eu não veria tanto problema. Teria ali um conflito com a natureza do ITI, mas ele está dizendo não, olha, para pessoas naturais e pessoas jurídicas. Ou seja, é para todo mundo. Quem for utilizar os sistemas dos entes públicos vai poder ter essa assinatura fornecida. E aí eu vejo um conflito de interesse. A administração autárquica, que é o caso do ITI, ela é vedada a fazer esse tipo de atividade. Creio eu que, no controle da constitucionalidade dessa medida, o Congresso Nacional vai avaliar que isso aqui tem um problema de inconstitucionalidade, certo? Que certamente, se não for avaliado, pode parar no Supremo Tribunal Federal. E vai trazer um ônus para o Estado, porque isso só teria cabimento, quer dizer, só caberia, né, se fosse gratuita as assinaturas. E a gente sabe que a estrutura de um data center e de operacional de uma autoridade certificadora é bem pesado, né? Que as pessoas, na maioria das vezes, desconhecem, acham que certificado é aquele chipzinho, que é só aquele momento ali que é emissão, não sabe que tem por trás data center, replicação de operação, todo o aparato de segurança que, quando inclusive a gente até vê esses filmes aí falando de segurança, de data center, a gente fica até rindo, porque o data center de uma autoridade certificadora é alguma coisa inacreditável, né? Tem outra questão, doutor? Tem. Só para finalizar isso aqui, então nós pensamos que o Poder Legislativo, né, o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que tem poder de fazer alguma modificação disso aqui, aprovar ou até mesmo vetar, possa avaliar essa questão, certo? Porque nós estamos regredindo. Faço aqui uma abertura da fala de um governo federal atual que diz que é liberal, certo? Isso aqui é, de fato, uma intervenção estatal. Ou seja, ao invés de eu continuar fomentando a atividade empresarial, ou seja, a iniciativa privada, a entregar a tecnologia, eu estou chamando para o poder público uma responsabilidade que já é executada com muita excelência por todos os integrantes da certificação digital no Brasil. E isso, para nós, é o que causou uma preocupação, porque parece que não está encaixado dentro da política que é pregada pelo governo federal atual. Ok? Bem, e passando ao capítulo 3, e já partindo para a parte final aqui, o que também nos causou uma certa preocupação é exatamente a questão do artigo 7º, que fala das receitas médicas, né? Em seu parágrafo segundo, ele diz que as receitas médicas em meio eletrônico somente serão válidas se contiver a assinatura eletrônica do profissional. E aí eu creio que ficou uma lacuna. Porque qual o tipo de assinatura eletrônica? A medida provisória está criando duas e já existe mais uma. Seria ela assinatura simples, avançada ou qualificada? Então, se ficou em aberto, qualquer uma das três pode ser utilizada. E é o que eu falava agora há pouco. Como é que eu vou ter a assinatura de um atestado médico com uma assinatura simples? Como confiar nesse atestado médico? Nós sabemos o índice de falsificação de atestado médico que o Brasil tem. E a tecnologia da assinatura qualificada, que é exercida através do certificado digital, estava trazendo um grande alívio para esse problema, uma grande solução. O que a gente observou que agora nos parece que não vai permanecer dessa forma, apesar de que isso aqui já é observado no site da Câmara dos Deputados, objeto de emenda por alguns deputados. Mas entendemos que aqui, nesse particular, né, exatamente nessa questão, deveria constar que a assinatura eletrônica é qualificada, porque identifica quem é o médico, identifica quem assinou o receituário médico, pensa medicamento controlado.
nós temos aí os psicotrópicos, nós temos aí medicamentos de uso que podem causar dependência e até morte. Pensa, você prescreve ali, consegue entrar num ambiente de emissão de receitas eletrônicas e de maneira fraudulenta consegue emitir uma receita, esse medicamento chega na mão de terceira pessoa que vem a falecer ou que vem a ter um problema crônico. Enfim, como rastrear essa assinatura? Como identificar se de fato foi o médico? Isso é quase que perto do impossível. Você consegue ter uma rastreabilidade com o ambiente eletrônico que foi usado, mas dizer que foi o médico, atestar com garantia, né, de autenticidade, de integridade, somente com assinatura qualificada. Então, pensamos que aqui tem que acontecer um pequeno ajuste também, nesse parágrafo 2º, para que a gente tenha uma adequação global e segura dessas assinaturas. Né? Somos a favor de que tenhamos outros tipos, mas nós temos que ter cuidado aonde são utilizados esses tipos, sob pena da gente incorrer em graves consequências ao sistema de saúde. Passando aqui, eu acabei por pular uma questão aqui do artigo anterior, que está previsto aqui na questão das assinaturas eletrônicas e falando especificamente sobre o parágrafo 2º das assinaturas eletrônicas qualificadas dentro do artigo 3º. Só queria voltar um minutinho, porque nós verificamos que ficou muito restritivo o que a medida provisória trata sobre obrigatório no uso dessas assinaturas. Ela tratou apenas em 3 incisos, certo? Sendo o primeiro nos atos de transferência de registro de bens imóveis, com a ressalva da linha C do inciso 2, parágrafo 1º da mesma norma, que diz respeito aos registros perante juntas comerciais, que é a matéria, né, que foi publicada lá através da resolução 81 do DREI. O item 2, nos normativos assinados pelos chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, ministro de Estado ou titulares de poder ou de órgão constitucionalmente constituído. E aí pula para o inciso 3, nos demais casos previstos em lei. Ora, aí eu lancei alguns questionamentos. E as notas fiscais eletrônicas? Pensa, hoje nós já temos um sistema muito robusto de arrecadação fiscal brasileira, onde nós tivemos, por meio do certificado digital, que é uma assinatura eletrônica qualificada, essas transações seguras, em tempo real e com possibilidade de que os fiscos acompanhem a sonegação, façam fiscalizações eficientes e tomem medidas que realmente proporcionem um equilíbrio no trabalho empresarial concorrencial. Quando a gente tira isso daqui, eu não tenho obrigação mais de assinar notas fiscais eletrônicas com certificado digital, com assinatura eletrônica qualificada. Nos preocupou. E isso a gente faz um sugestivo, inclusive para algumas, a própria associação me pediu um parecer técnico. Eu disse, olha, era bom que viesse para cá essa questão das assinaturas relativas às transações fiscais, de notas fiscais eletrônicas, sejam elas de serviço, sejam elas de comércio, sejam elas de conhecimento de transporte, enfim, todas as suas variáveis. Bom, agora nós vamos para a segunda parte da entrevista, que a nossa primeira entrevista, o tempo acabou. Então, doutor Cláudio, vamos retomar. O doutor Cláudio estava falando sobre as notas fiscais eletrônicas, que vai ser uma vulnerabilidade muito grande se se o Brasil passar a utilizar outro tipo de assinatura sem ser a qualificada, né, doutor? Exatamente. Eu estava falando sobre essa importância da tecnologia relacionada à assinatura qualificada nas transações de notas fiscais eletrônicas. O quanto isso identifica, rastreia quem é o titular, rastreia quem assinou. Você consegue, em eventuais momentos de análise, identificar quem é o emitente, quem é o empresário, aonde foi entregue essa assinatura para ele, quais os documentos que ele utilizou. Lembrando, a ICP Brasil, ela adequada às medidas da Web Trust, que também é uma PKI internacional, ela determina esse arquivamento agora por 7 anos dessa documentação, ainda que em meio eletrônico. Então, isso demonstra a robustez dessa tecnologia.
e que não pode ser abandonada do dia para a noite, não pode ser deixada à margem. Ela é muito importante, ela tem que ser reconhecida. E determinados ambientes, não só esses desses 3 incisos aqui, é que devem ser os ambientes onde se vai utilizar a tecnologia da assinatura qualificada. Uma outra questão que a gente entende bastante importante é que nas relações, eu estava falando isso há pouco, nas relações onde você tenha o relacionamento, seja de uma pessoa física ou jurídica, com o poder público, relacionados a parcelamento de débitos, relacionado a contrair obrigações financeiras, relacionados a obrigações que você assume com o poder público, você tem que ter uma assinatura qualificada. Porque como é que... Vamos pensar, Regina, na relação que comentávamos outrora dos alunos, dos acadêmicos, com as universidades. Como é que eu vou comprovar que a gente falou disso, né? Como é que o diploma de conclusão de uma graduação, eu vou ter a comprovação de que fato é daquela universidade, foi aquela autoridade competente, o reitor daquela faculdade ou daquela universidade que assinou. Ou seja, nós temos que ter o cuidado. A outra questão importante, parcelamentos fiscais. Você tem empresários que ele analisa e ele não quer participar de determinados parcelamentos. Pense você se alguém com uma assinatura simples vai lá e faz um parcelamento em nome daquela empresa. Nós sabemos que isso é possível se você não tiver uma tecnologia segura e robusta, porque vai estar assinada eletronicamente a transação. Então, isso é que é perigoso. É isso que nós defendemos nas relações que tenham sensibilidade com o poder público, sejam elas de natureza fiscal ou obrigacional, a assinatura qualificada ela seja utilizada e seja mantida, porque isso vai trazer segurança, tanto para quem contrai a obrigação, quanto para o receptor daquela assinatura, ou seja, o poder público. Ele vai ter certeza de que, de fato, foi o titular daquela obrigação, daquela transação que realizou ela. Essa é uma medida que a gente pensa que tem que vir aqui para o escopo do parágrafo 2º, que diz das obrigações de utilização da assinatura eletrônica, permanecendo também as demais hipóteses previstas em lei. Mas eu penso que esses são os 2 grandes pilares. Por exemplo, a lei não fala nada do sistema financeiro, nada. Então, apesar de que o sistema financeiro ele tem a sua normativa própria, mas aqui não se falou em nenhum momento. E assim, nas relações com o Banco Central é um ente público. Ou seja, não vai ter assinatura qualificada? Talvez esteja previsto em alguma hipótese legal. E se não tiver? Entendeu? E aí tem um entendimento que a gente chama dentro do direito de um entendimento literal. Lei é lei. Entendeu? Decreto não é lei, portaria não é lei, resolução não é lei. Entendeu? Então, ou seja, se não tiver previsto em lei, tivesse previsto uma resolução, por exemplo, lá do Bacen, nós não temos como aplicar. Então, eu penso que é perigoso. Falando em Bacen, nós estamos em época como é que se diz? Imposto de renda, né? Declaração do imposto de renda. Alguns mais atrasados que os outros. Mas, por exemplo, eu, como muita gente, preferi baixar a declaração pré-preenchida. Por que eu consegui baixar a minha declaração pré-preenchida junto à Receita Federal? Porque eu me autentiquei com o certificado digital. Ou seja, a Receita tinha absoluta certeza que eu era Regina e que eles podiam fornecer os dados para mim. Assim como no Bacen, existe um sistema lá chamado Registrato, que você tem certificado digital, não pode ser de outra forma, ele tem certeza que você é você e te passa todas as informações. Então, eu peguei todas as minhas informações de todas as minhas aplicações financeiras, de todos os bancos, se tinha se diz, financiamento e aonde, quanto, ele te dá detalhes de tudo. Então, também eu senti falta dessa MP de não ter uma linha sobre autenticação. Se não me engano, eu não me lembro de ter lido a autenticação. E essa autenticação, o doutor acabou de falar do Bacen, junto ao Banco Central, é fundamental. Quer dizer, eles vão passar a fazer com login e senha,
não sei como que eles vão identificar, quer dizer, ou a gente vai parar de ter esses serviços disponibilizados pela Receita, como esses dois exemplos, ou então a gente vai começar a ficar inseguros, porque qualquer um pode pegar meus dados. Nós estamos presenciando a geração do vazamento de dados, certo? Que é algo muito perigoso, é algo danoso, e nós já temos uma normativa no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem para assegurar isso também para os seus usuários, para os que são controladores, para os que são detentores, enfim. Aí também já é um outro viés que talvez a medida provisória não teve calma ao ser elaborada. E o que observo, Regina, é que muitas vezes essa tentativa de avanço, ela nem sempre, ela parece que olhou para todo o poder público. Parece que foi um olhar muito interno ali para o governo federal propriamente, o poder executivo, né? Porque nós temos aí várias relações envolvendo obrigações seríssimas, né? Nós temos, igual você falou, o Banco Central, envolve a vida da empresa, envolve todas as suas relações, o usuário, a pessoa física, né? Ali, enfim, a sua questão das suas contas, suas aplicações, suas movimentações, que são protegidas por sigilo fiscal, entendeu? E você ainda teceu um outro comentário aí, né? A questão da declaração de imposto de renda. Se eu não tiver segurança na autenticação, obviamente eu, usuário, não vou querer usar aquela aplicação. Eu não vou querer, eu não vou permitir, entendeu? Que a Receita, e isso vai chegar para o poder público daqui a pouco, são as notificações dos titulares de dados dizendo, olha, eu não quero que os meus dados estejam acessíveis por esse canal. Eu quero a proteção dele. Por quê? Porque o canal não é seguro. O canal não tem uma política de privacidade segura, entendeu? Porque a autenticação que ele aceita é uma autenticação frágil. Ele, no passado, ou ele ainda detém uma autenticação muito forte. Mas está dizendo aqui que até dezembro de 2020, que é o texto lá no final da medida provisória, todos os integrantes dos poderes vão ter que se adequar. E aí? Então, isso preocupa, certo? Se nós tivéssemos uma assinatura que tivesse uma capacidade de trazer mais segurança tecnológica do que a assinatura qualificada, entendeu? Eu mudaria um pouco a minha análise. Mas não, aqui nós estamos trazendo possibilidades onde você diminui a segurança. Ou seja, você está abrindo aplicações de maneira que você não sabe, de forma mais completa e segura, quem é aquele usuário. E isso é muito perigoso. É isso que a gente teme que aconteça, né, com o poder público nessas relações, e pensamos que essa matéria tem que vir para cá também. Ou seja, aqui ficou muito restrito. Hoje, Regina, para você ter uma ideia, são mais de 500 ambientes do poder público, das esferas municipal, estadual e federal, que utilizam a autenticação com certificado digital, ou seja, uma assinatura eletrônica qualificada. Porque talvez aqueles que vão nos ouvir daqui a pouco, que não são integrantes desse ecossistema, há uma diferença, e você falou, entre autenticação e assinatura. E isso talvez não está também, não foi em nenhum momento falado aqui, como você bem colocou. Aqui está se preocupando muito com o momento da assinatura e o momento da autenticação. Porque o certificado ele tem essa dupla função. Ele te autentica de maneira segura e ele assina de maneira segura. Entendeu? Então, nós ficamos com uma outra lacuna da autenticação dentro da norma, que nós esperamos que talvez seja corrigida no futuro, ou venha aí por meio do decreto. Já recebemos informação de que haverá um decreto regulamentador dessa matéria, como nós tivemos, né, da medida provisória 2.200, o decreto 3996 em 2001, que regulamentou a MP 2.200. Então, nós esperamos. Eles vão ser analisados e discutidos numa comissão técnica ou não? Qual é o encaminhamento? Olha, veja bem, o decreto, no ambiente jurídico, ele é regulamentador. Ele não pode criar novas condições. Ele vai regulamentar. Se não tem autenticação aqui, não tem como ele regulamentar. Essa é a minha preocupação.
matérias que não estão sendo tratadas dentro da MP, certo, 983, elas não vão poder ser objeto de decreto. O decreto não é um elemento dentro do arcabouço jurídico que você utiliza ele, eu esqueci algo dentro da lei, vou colocar no decreto. Não, o decreto ele vem dizer qual é a forma de você especificar como eu vou aplicar a lei, entendeu? Então, isso é a que se presta o decreto. E o decreto, se não tem previsão de autenticação na medida provisória, que deve ser convertida em lei dentro em breve, eu penso que vai haver aí, se vier dentro do decreto, ele está ferindo a hierarquia legislativa, entendeu? E, por fim, Regina, o que me preocupou e deixou a gente analisando também, deixou a gente bastante assim, pensativo, né? A gente está pensativo com essa medida provisória, é aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Que é o artigo 10 dessa medida, que diz que os sistemas em uso na data de entrada em vigor desta medida, que utilizem assinaturas eletrônicas que não atendam o disposto no parágrafo 1º do artigo 3º, serão adaptados até 1º de dezembro de 2020. E quando a gente volta lá no parágrafo 1º do artigo 3º, o que é o parágrafo 1º do artigo 3º? São os tipos de assinaturas. Aqueles que são atuantes, né, da hierarquia ICP Brasil estão aí a observar. Será que temos uma sobrevida até dezembro? Ou será que teremos aí aplicações governamentais que utilizarão os 3 tipos de assinatura, né? Isso também é uma incógnita, mas que pode o decreto regulamentar, dizer os ambientes, dizer os níveis, que é o que se espera, que o governo federal diga os níveis onde serão utilizados esses tipos de assinaturas, que isso é importante para as relações jurídicas que vão existir, entendeu? Onde você tem uma menor ou uma maior complexidade, qual o tipo de assinatura que você vai poder utilizar. O decreto ele pode ter infinitos artigos, ele pode ter muitas condições, muitas especificações, o que certamente trará para os usuários e para os integrantes, né, desse ecossistema de assinaturas eletrônicas os caminhos, porque nós ainda não enxergamos claramente um caminho. Então, nossa preocupação também com isso é o porquê dessa temporalidade, se, na verdade, a medida provisória é algo que tem característica de urgência, né, e necessidade, que é dado pela própria Constituição Federal, por que fazer uma medida provisória de algo que vai ser implementado só em dezembro? Nós também ficamos pensativos com isso, mas talvez seja porque o governo federal está olhando para a medida de maneira a adequar os seus sistemas. Esperamos que tudo isso se resolva, entendeu? Já entrando no aspecto legislativo, estamos acompanhando a medida provisória. Nós tivemos o dia 18 e 19, que são apenas os 2 dias em que se é possível, em medidas provisórias, a apresentação das emendas, seja por deputados ou seja por senadores. Ao final de ontem, eu recebi uma mensagem de um assessor legislativo lá do Congresso Nacional, informando que 73 emendas haviam sido apresentadas. Nossa. Diante dessa medida provisória. É um número muito alto, entendeu? É um número de emendas bastante considerado. Penso eu que dentro do parlamento eles vão debater essas matérias ali com a liderança do governo para encontrar bom termo, encontrar caminhos. E o que a gente espera é que saia de fato uma lei que possa melhorar essa atividade de assinaturas eletrônicas e não que venha a causar mais dificuldades, que venham causar inseguranças. É ruim quando você tem uma norma que causa insegurança. Eu posso ou não posso usar? Eu vou usar aqui, será que vai me trazer alguma consequência? E isso a gente entende que não é bom. A gente entende que tem que ser suprido pela lei. A lei tem esse dever, ela tem esse papel de regular as relações sociais de maneira segura, né? Que é onde a gente trata o princípio da segurança jurídica. E no ambiente das assinaturas eletrônicas não é diferente. Esperamos, então, que a gente tenha essa lei promulgada, né? A medida provisória ela vale por 60 dias. O presidente pode editar um decreto prorrogando por mais 60, quando então ela perde a sua eficácia.
atos praticados durante a vigência da medida provisória, ou seja, durante o período dos 60 dias, e se prorrogado por mais 60, tem validade jurídica, certo? É aceitável, mas nós não queremos viver a gente diz, na imprevisibilidade. Nós não queremos viver de atos transitórios. Nós queremos, de fato, que o parlamento faça algo para que traga segurança para as relações jurídicas. E lembrando, nós temos um projeto de lei 7316, que corre ali no Congresso Nacional, que está na Comissão de Constituição e Justiça, onde se é debatido exatamente esse assunto. Então, talvez o Congresso avalie esse 7316 junto com essa medida provisória. É um projeto de lei que está bem desenhado, está bem estruturado, e ele traz uma segurança para aqueles usuários e para a iniciativa privada que trabalha com essa tecnologia como o seu meio de negócio, entendeu? Como core do seu negócio ali no dia a dia. Olha, foi muito boa essa nossa conversa, apesar de ter sido uma entrevista com tempo que passou um pouquinho do nosso tradicional, mas eu acho que foi muito esclarecedor. E eu gostaria de ter um compromisso com o doutor da gente fazer algumas entrevistas mais rápidas e tal, sobre a evolução do que está acontecendo em torno dessa MP. Pode ser? Sim, eu fico à disposição, Regina. Sempre que me for demandado aqui, solicitado, eu estou à sua disposição. Vamos falar sim. A gente vai acompanhar a medida provisória 983 no Congresso Nacional e eu estou à disposição para tratarmos desse assunto. Afinal de contas, eu tenho cada dia mais me empenhado na análise dessa matéria que é tão importante para o Brasil e para o avanço tecnológico da nossa nação. Agradeço mais uma vez, me coloco à disposição, agradeço ao CryptoID, esse portal tão importante. Vocês não sabem, Regina, a importância das matérias que vocês publicam, como reverbera no meio as informações que vocês prestam, a importância de ter um canal que fala de tecnologia, de direito. Isso traz para o setor, traz para o meio jurídico subsídios para que essas pessoas possam analisar, estudar, interpretar e tirarem as suas conclusões. Eu agradeço mais uma vez e que a gente tenha aí uma semana abençoada e que possamos cada dia galgar aí melhores passos dentro desse ambiente tecnológico, porque afinal de contas o Brasil tem potencial e com certeza nós seremos reconhecidos pela nossa robustez tecnológica. Eu não tenho dúvida disso. O Brasil está avançando a passos largos e nós vamos chegar lá.